Shalom, 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 paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isto que eu estou desejando para você. Bom, é isto que significa a palavra shalom. E é isto que eu estou desejando para você esta manhã. Esta manhã, tarde ou noite, a qualquer hora que você esteja assistindo esta programação. Bom, as pessoas têm a mania de espalhar fake news a meu respeito. Eles estão espalhando fake news dizendo que eu sou unicista, dizendo que eu sou... Alguns dizem que eu sou um moleque que quer se aparecer. Este aí é um moleque que quer se aparecer, está querendo se aparecer. Bom, a princípio eu quero dizer que eu não vivo de dízimo e eu não faço isto eu não fui chamado por causa de dinheiro, mas por amor à obra. Então, se esses homens tiveram 40 anos para ensinar para o povo a verdade e não ensinaram, Deus usa quem Ele quer. Deus usou uma jumenta para refrear a insensatez de um profeta. Observa só, a insensatez de um profeta. Então, nos confins da terra, Deus pode pegar um homem para ensinar as verdades. Um homem que não é nada, absolutamente nada, que não é conhecido, que está no anonimato e quer permanecer no anonimato. Veja só, Deus pode usar este homem para trazer verdades maravilhosas. Não sou melhor do que ninguém, não sou o homem que tem a revelação, o gigante, como alguns se declaram. Não, sou nada, sou simplesmente o seu irmão, o irmão Gutenberg. Mas vamos lá, já que eles espalham fake news a meu respeito, eles estão pior do que a mídia, espalhando fake news por aí. Então, quando a gente fala contra o dualismo, então eles pensam que a pessoa é unicista. Mas aí eu vim para vocês trazer as 3 doutrinas falsas. Hoje nós vamos estudar isso aqui. Quais são essas 3 doutrinas falsas? Aqui nós vamos trazer o que o irmão Branham ensinou. Estas 3 doutrinas, elas são falsas. Trinitarismo, dualismo e unicismo. Sendo que a que eu considero mais perigosa é o dualismo. Inclusive, os livailistas, os seguidores de Livile, são adeptos desta doutrina. Uma vez que o Livile era das Testemunhas de Jeová. Veio de lá, né? E tem muita gente que sai de um local e carrega aquela bagagem denominacional. E isto é um perigo, perigosíssimo. Então veja só. Gutenberg, qual é o correto? Qual é o correto? Deus em morfe. Eu vou colocar aqui no português, porque essa palavra morfe aqui se escreve com um PH. Mas, para o bom português, vamos usar aqui o nosso português, morfe. Deus mudando de forma. Deus mudando de máscara. É um único Deus, na triunidade de um ser, ele trabalha em morfe. Isto é, esse Deus muda de forma, muda de máscara, mas é a mesma personalidade. É um único trabalhando em morfe. Então você vai saber que o unicismo é falso, dualismo é falso e trinitarismo é falso. Vamos lá para eu explicar aqui tudo isso aí, gente. Vamos explicar isso aqui detalhado. Tenham paciência comigo aí, que nós vamos aprender grandes coisas. Olha só. Então observa só comigo aqui. Essas 3 doutrinas, nós vejamos aqui. Primeiramente o trinitarismo, que é o maior absurdo que existe no mundo. E somente o versículo de Mateus já derrota o trinitarismo. Se a gente pegar só esse versículo em Mateus, capítulo 1, versículo 20, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Então a doutrina da Trindade diz que o Pai é a primeira pessoa, o Filho
o Filho Jesus é a segunda e o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Olha só. Deixa eu mudar aqui minha caneta aqui que está muito grossa. Vamos lá. Então veja só. O que dela foi gerado é de quem? Do Espírito Santo. Eu nunca vi terceiro gerar segundo. Jamais. Se o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, como é que ele pode ter gerado Jesus se ele é a terceira pessoa? Terceiro gera segundo? Pelo que eu saiba, é primeiro que gera segundo. Agora, terceiro gerar segundo? É um absurdo. É uma blasfêmia essa doutrina do trinitarismo. Aí vem as pessoas com o dualismo. Olha só. O dualismo afirma que existe uma pré-existência. Uma pré-existência. Uma pré-existência. O Filho existia lá na eternidade e faz do Filho o Criador. Então existem dois criadores. Hoje eu vi uma pregação de um pregador, não vou dizer o nome dele, mas eu gostei da pregação dele. Ele disse assim: os dualistas vêm e faz do Filho pré-existente, aí diz que o Filho é criador. Então existem dois criadores, o Pai e o Filho. Observa só o absurdo. O irmão Branham ensinou para nós que o Logos foi chamado de Filho e foi chamado de Pai. E o Logos, o irmão Branham disse que era o Espírito Santo. Então o Logos é quem? O próprio Deus, que surgiu no universo tomando uma forma corpórea, ele mesmo tomando uma forma corpórea, surgindo como filho, ele mesmo é o Pai que criou todas as coisas e o Logos é o Espírito Santo. Então não tem nada a ver com esta pré-existência que eu já tenho batido nisto e acho isto um absurdo dos absurdos. É um politeísmo. É um politeísmo perigosíssimo. Perigosíssimo. Vamos lá, gente. Olha só. Eu vou dividir esse vídeo aqui em dois para que eu não perca meu computador. Meu computador está esquentando. Possa ser que ele se desligue e eu vou perder o vídeo. Olha só, vamos lá. Para concluir aqui o unicismo agora. Veja, aí nós temos aqui o absurdo do unicismo. O unicismo chega ao ponto de dizer que Jesus de Nazaré é o próprio Pai. Gente, isso é um absurdo. Gente, o Pai, que é o Logos, gerou Jesus. O Logos é o Verbo, é o próprio Deus, que saiu da sua forma de espírito para ser palavra, para poder criar todas as coisas. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11 diz, esse Logos gerou Jesus de Nazaré. Jesus é o Filho. Esse Filho é o corpo de Deus que o Logos veio habitar e andar no meio dos homens. Como é que eu posso dizer que isso aqui é o próprio Pai? Como posso falar isto? Não tem condições. Eu já expliquei, Jesus é o Filho unigênito. Unigênito. A maneira como ele foi gerado faz dele unigênito. A maneira como ele viveu, como ele nasceu, como ele foi gerado, faz dele unigênito. Ele foi gerado sem pecado, não veio do sexo, ele nunca pecou. O único filho gerado, saindo das entranhas de uma mulher, que nunca pecou, é Cristo e que tinha o sangue do próprio Deus, porque Deus criou tanto o óvulo como o germe de vida, fecundou e colocou no útero de Maria.
Deixa eu pausar aqui esse vídeo para eu não perder, que já está tremenda aqui essa pregação. Pronto, vamos lá, vamos continuar. Voltando aqui, o vídeo de volta. Então, Jesus é o unigênito. Eu já expliquei. Para bom fluxo de aprendizado, você tem que assistir às outras pregações. Principalmente a primeira. E quando eu falo do primogênito no unigênito, a pregação passada que eu fiz foi esta. Aí eu explico o que é o primogênito e o unigênito. Então, corta estas desgraças do mundo. Isso são desgraças, me perdoe usar isso. Trinitarismo é a pior desgraça, dualismo é uma desgraça e unicismo é outra desgraça. Gutenberg, o que é que eu devo crer? Deus em morfe. Deus mudando de forma. Então joga no lixo essas doutrinas falsas, que isto vai te levar à perdição. E muitos da mensagem estão se afogando nisto. Eles dizem que não são trinitarianos, mas muitos deles são dualistas e muitos deles são unicistas. Se eu disser que o filho, que Jesus de Nazaré, que foi gerado, é o próprio Pai, gente, isso é loucura. A própria Bíblia diz que o Pai gerou a Jesus. Agora, também eu dizer uma pré-existência de Jesus lá na eternidade. Isso aí é uma loucura, gente. Gente, isso aí não tem cabimento nas mensagens do profeta. Eles pegam só as mensagens que o William Branham disse que o filho, que o Logos é o filho, mas não pega dizendo que ele é o pai. Tem que harmonizar as mensagens do profeta. Senão você vai fazer heresia. Você vai fazer heresia. Então joga isso no lixo e fica com Deus em morfe. Muito bom. Quem é? Deus é espírito, surgiu no universo como Logos, uma forma corpórea, e depois veio o Logos, que é Deus, veio e se encarnou no Filho Jesus de Nazaré. Aí o William Branham diz que o Logos foi chamado de Filho, o Logos é o Pai, e o William Branham diz que o Logos é o Espírito Santo. Então aqui nós temos um único Deus trabalhando em morfe. Trabalhando em morfe. Isso é tremendo. Isto é simplesmente maravilhoso. Vamos prosseguir aqui para a gente entender tudo isso de forma clara. Deixa eu apagar aqui. Bom, gente, o que eu temia aconteceu, acabou o meu computador se desligando aqui. Estava muito quente. Nós estamos aqui num dia muito quente em Pedra Branca. E o calor está muito grande e eu tenho que usar 3 programas para realizar este estudo. Mas vamos lá, nada vai atrapalhar aqui o nosso momento maravilhoso desta revelação divina. Vamos lá, gente, olha só, eu vou ilustrar aqui. A natureza humana e a natureza divina, eu vou usar aqui a arca para explicar tudo isto. Você sabe, Jesus ele tinha natureza dual, não era? Natureza dual. Olha, ele era dual em natureza, não em personalidade. Tinha a natureza humana e a natureza divina nele. Ele era dual em natureza. É isto que as pessoas não entendem. O humano falava às vezes e o divino falava também. Mas veja só, olha só. Deixa eu fazer aqui minha animação para que a gente entenda aqui sobre o Logos. Eu tenho que fazer sempre esta animação para a gente entender bem isso aqui, sabe? Então eu começo a ver uma pequena luz surgindo no universo. E esta luz toma a forma de um homem. Isto é Deus saindo do seu anonimato, saindo do mundo invisível para o mundo visível. Para ser visto no mundo visível. Eu torno a repetir, isto daqui não é uma pré-existência de Jesus, não. Não é. Esse aqui é o próprio Deus. O Deus que se comprimiu.
É claro, os dualistas gostam de usar assim. O Logos saiu de Deus. É claro que saiu de Deus, porque, como eu ilustro para vocês, através de um círculo, e vamos supor que esse círculo seja todo o universo, a fonte de bondade, de amor, de perfeição, aqui está Deus. Ele preenche, William Branham diz, todo o tempo, todo o espaço, ele é infinito. Para que ele saia desta maneira de preencher tudo, ele vem e toma a forma corpórea de um homem no mundo espiritual. Se torna uma teofania. Então, se o Deus que enche todas as coisas, ele sai desta condição para se comprimir e se tornar um corpo lá no universo, é claro que ele se comprimiu. É claro que ele exprimiu a si próprio. Então aí a gente diz, o Logos saiu de Deus. Porque Deus preenche todo o espaço, ele é infinito. E agora eu estou vendo Deus em uma forma corpórea, então Deus se comprimiu. Você pega um monte de barra de ferros, de ferro. Você pega assim uma quantidade enorme de barra de ferros. Ou, perdão, deixa eu usar a expressão correta aqui. De barras de ferro. Então você faz o seguinte, você pega aquelas barras de ferro e comprime elas em um formato esférico. Não deixa de ser o ferro, que estava preenchendo muito espaço, agora está preenchendo um pouquinho de espaço. Porque o ferro foi comprimido. Então, se você faz isto, você comprimiu. Então Deus sai daquilo de preencher tudo, que Deus preenche tudo e todos, e agora ele é visto em uma forma comprimida, em uma forma secundária. William Branham fala isto. Então o Logos saiu de Deus. Não é que saiu de Deus, é uma pré-existência, uma outra pessoa. Não, isto não existe. O Logos é o próprio Deus que tomou uma forma corpórea, visível no mundo espiritual. É tremendo quando você tem a revelação. Quando você harmoniza o que o irmão Branham falou, gente, você tem coisas maravilhosas. Mas vamos lá. Natureza dual. Natureza humana e natureza divina. Eu peguei aqui a arca, porque esta arca aqui, ela é feita de dois materiais. Madeira de acácia. Eu vou botar aqui rapidinho para vocês. Madeira de acácia e ouro. Revestida de ouro. Dois materiais formando uma só peça. A madeira de acácia simboliza a humanidade de Cristo, de Jesus. O ouro simboliza a divindade, o Logos. Como eu já expliquei para vocês, o Logos se encarnou em Jesus de Nazaré, o Filho unigênito. O primogênito, William Branham disse, no unigênito. O primogênito no unigênito. Como eu já disse para vocês, não se preocupe com as letras, que são letras de doutor. Letras de doutor. Vamos lá. O primogênito no unigênito. Então você tem o seguinte, olha só. Aqui está a divindade, o Logos, o ouro. E aqui está a madeira de acácia. Aí Jesus disse, meu pai e eu somos um. Aqui eu tenho uma só peça, a arca formada de dois materiais, madeira de acácia revestida de ouro. Eu tenho Jesus dizendo, meu pai e eu somos um. Eu sou a natureza humana e ele que está dentro de mim é a natureza divina. Então estava um só, com duas naturezas.
natureza humana e natureza divina. É isto que o dualista não consegue compreender e o unicista também não consegue compreender. Eu posso dizer uma só peça feita de dois materiais, madeira de acácia e ouro. Eu posso dizer também dois materiais formando uma só peça? Posso. É aí que o dualista não entende o unicista. Se eu disser assim, uma peça feita de dois materiais, correto. Dois materiais formando uma só peça, correto. Natureza humana, natureza divina, formando uma só personalidade. Ele era dual em natureza. Diga se isto não é tremendo e maravilhoso. Isto é simplesmente fenomenal. Vamos prosseguir. Vamos prosseguir adiante. Vamos lá. Eu vou apagar aqui. E agora nós vamos surgir a um ponto chave que eu quero mostrar coisas maravilhosas para vocês. Quem perder isso aqui vai perder a oportunidade de aprender. De aprender coisas maravilhosas e tremendas. É certo que fizeram das pessoas, os pastores se tornaram carcereiros. Aqui na Paraíba nós temos um carcereiro forte. O homem é forte, é conhecido, é famoso. Eles prendem as pessoas e dizem assim, não escuta aquele Gutenberg não, que aquele é um lixo. Eles me chamam de lixo. Olha só, é típico deles chamar os outros de lixo. Eles fazem isso. Mas vamos lá, isso não me importa, isso para mim é elogio. Partindo destas pessoas é elogio para mim. Vamos lá, vamos seguir aqui em frente que eu vou para o próximo slide. Agora, para a gente ver coisas aqui maravilhosas. Pronto, aqui onde eu quero chegar é um ponto primordial, um ponto chave. Vamos aqui entender perfeitamente isso, olha só. Eu vou fazer minha animação aqui, para deixar aqui o logos, para a gente ver. Vou adiantar aqui e frisar, vamos lá. Olha só, o irmão Branham disse assim para nós na mensagem. Quem é esse Melquisedeque? Jeffersonville, Indiana, 21/2/65. 65. Observe agora o seu atributo. Então, o atributo era primeiramente Deus. O pensamento, o próprio atributo. Tudo em um ser. Sem ser exprimido. Olha só. Então, quando secundariamente ele o exprimiu, então ele se tornou a palavra. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. São João capítulo 1 e o versículo 1. Olha, pronto, eu vou parar aqui, gente, porque isso aqui é fenomenal. O irmão Branham disse para nós aqui, eu vou desenhar aqui um círculo para você entender. Ele diz, observe que agora era o atributo. Então o atributo era primeiramente Deus, a grande fonte de amor, de verdade. Enfim, você já sabe. No primeiro vídeo nós falamos isto, que preenchia todo o tempo, todo o espaço e tinha atributos em sua mente. Era o atributo, era o próprio atributo. Era um ser, sem ser exprimido. Então, quando secundariamente, secundário, uma forma secundária exprimido, ele o exprimiu, então ele se torna palavra. Então ele sai de ser espírito para ser palavra, o Logos. Então ele exprimiu, é uma forma secundária. Ele sai para ser palavra. Porque a partir daqui, ele vai criar todas as coisas. Ele vai criar todas as coisas. Olha só. Então, era o atributo, o próprio Deus, a grande fonte de amor, de verdade, de perfeição, se exprimiu o Logos que saiu de Deus, aí eles pensam que é uma pré-existência. Não. É Deus se exprimindo, Deus se exprimiu, numa forma secundária, se tornou palavra. Porque você
Você não vai comparar a grande fonte que preenche todas as coisas, que preenche todo o tempo e espaço e é infinito, se exprimiu para se tornar palavra, se tornar um corpo. O corpo palavra. Para criar todas as coisas. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, pelo Logos. O Logos é o próprio Deus exprimido, de forma secundária, de forma derivada. Ele se torna palavra. Aí o William Branham vem e diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra veio, gerou o seu corpo, Jesus, habitou neste corpo em plenitude e andou no meio dos homens, Emanuel. Deixa eu botar aqui. Emanuel. Deus conosco. Emanuel. Aqui. Emanuel. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Emanuel. Deus conosco. A palavra se fez carne e habitou no meio dos homens. Se você não entender aqui, meu irmão, você que é dualista, se você não compreender isso aqui, eu não sei mais o que você vai compreender. Aqui está explicado de forma detalhada. Então eu vou completar aqui. Note isto, é no princípio, mas antes é o eterno. Ó, antes é a grande fonte de verdade, de amor e perfeição, vem para uma forma secundária, depois vem e desce e se torna carne. No princípio era a palavra, mas antes dela ser a palavra, dela ser a palavra, era o atributo, um pensamento. Depois ela foi expressa, no princípio era. A expressão, a palavra. Agora estamos a chegar. Deixa eu voltar aqui, ó. Depois ela foi expressa. No princípio era a expressão, a palavra. Agora estamos a chegar ao que Melquisedeque é. É aquela pessoa misteriosa. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a palavra se fez carne e habitou entre nós. Segure bem isto agora, esta noite. Segura esta verdade agora. Segura, meu irmão. Deixa de cair em doutrinas falsas, de dualismo, de unicismo. Segura esta palavra verdadeira, segura. O eterno se exprimiu, se tornando a palavra secundariamente. Depois a palavra vem, se torna carne e habita no meio dos homens. Segura isto aí. Eu termino por aqui. Maravilhoso, tremendo. Deus seja louvado em tudo. Eu não sou nada, sou simplesmente o seu irmão. Simplesmente isto. Agora, como William Branham disse que nós devemos fazer investimento e usar os dons que nós temos para propagar Deus, então vou fazer. Se ele me deu o dom de saber se expressar e detalhar para as pessoas as coisas, eu vou fazer. Se ele me deu o dom para isto, eu vou exaltar este Deus. Eu não vou se tornar grande. Ora, eu moro numa cidade de 4.000 habitantes. Não vou sair da minha cidade. A não ser que eu tenha um chamado divino para ir para outra cidade. Mas, enquanto Deus me quiser aqui, eu vou ficar aqui. Não tenho pretensão de ser grande, de ter igreja grande, de ser isto, de ser aquilo, de ser conhecido. Não. Já recebi vários convites para pregar em vários lugares. Já recebi vários convites para abrir tabernáculos em vários lugares. Mas não fui. Porque um pastor é local. Cada igreja levanta seu pastor e seus diáconos. Vocês querem fama? A fama eu deixo para vocês. Eu continuarei pregando a verdade como ela é. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Shalom a todos.